Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos 33 ao 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João, e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque, senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: todo o tempo que o noivo está conosco é um momento de alegria e por isso não podemos jejuar nem ficar tristes. Mas quando ele se separa de nós pelos pecados, então devemos começar a jejuar e o luto deve ser ordenado. Fortalecemo-nos internamente com o vinho e cobrimos-nos externamente com roupas. O vestido são as boas obras que usamos exteriormente, com as quais nos exibimos diante dos homens. O vinho é o fervor da fé, da esperança e da caridade. Caso contrário, os odres velhos são os escribas e os fariseus. O pano novo e o vinho novo são os preceitos evangélicos. Assim, os sacramentos dos novos mistérios não devem ser administrados a uma alma não renovada, mas perseverante na sua velha malícia. Aqueles que querem misturar os preceitos da lei, como os Gálatas, colocam vinho novo em odres velhos. Continua, e ninguém que bebe do velho quer o novo, porque diz, o velho é melhor. Na verdade, os judeus, cativados pelo sabor da vida antiga, desprezaram os preceitos da nova graça, manchados com as tradições dos mais velhos, não puderam saborear a doçura das palavras espirituais. Santo Ambrósio escreveu: este jejum não é dispensado, com o qual a carne é mortificada e a concupiscência da carne é mortificada, porque este jejum nos torna aceitáveis na presença de Deus. Mas nós que temos a Cristo, e comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, não podemos jejuar. Mas quais são esses dias em que Jesus Cristo nos será tirado, já que ele nos disse, estarei convosco até a consumação do mundo, em Mateus 28, versículo 20. Mas ninguém pode tirar Cristo de você, se você não o tirar de você. Por fim, fala-se também do jejum da alma, conforme expresso nas palavras seguintes. Ele então continua, e disse-lhes uma semelhança: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ele chamou o jejum de roupas velhas, que o apóstolo acreditava que deveriam ser descartadas, dizendo, despivos do velho com todos os seus atos, em Efésios capítulo 4, versículo 22. No mesmo sentido, ele aconselha que não misturemos as ações do velho com as do novo. A fragilidade da condição humana é revelada quando nossos corpos são comparados às peles de animais mortos. Santo Agostinho escreveu: evidentemente, São Lucas relatou que eles haviam dito isso um do outro, por isso São Mateus se expressa nestes termos. Então os discípulos de São João se aproximaram e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos? Em Mateus 9, versículo 14. Mas porque eles também estavam presentes e todos teimosamente fizeram a mesma objeção. O jejum é feito de duas maneiras, uma na tribulação, para obter de Deus o perdão dos pecados através da mortificação, e outra através da alegria,
Porque as coisas da terra agradam tanto menos quanto maior for o gosto que percebemos nas coisas espirituais. Quando o Senhor foi questionado por que os seus discípulos não jejuavam, ele respondeu, referindo-se aos 2 jejuns, em primeiro lugar, o jejum da tribulação, porque continuou, você pode talvez fazer os filhos do esposo jejuarem, enquanto o Senhor está com eles. Marido. O que só São Lucas disse, não se pode fazer jejuar os filhos do noivo, significa que essas mesmas pessoas que falavam fariam os filhos do noivo chorar e jejuar, porque eram eles que matariam o noivo. Como se dissesse: então ficarão desolados e terão luto e tristeza até que alegrias consoladoras lhes sejam concedidas pelo Espírito Santo. Ou de outra forma, depois de ter recebido o dom do Espírito Santo, e o homem já ter sido renovado na vida espiritual, celebra-se muito oportunamente outro tipo de jejum que prepara para a alegria do sacramento, tendo sido previamente aquele que recebe-o, como o vestido velho, ao qual não se deve costurar desajeitadamente uma peça nova. Porque esta doutrina pertence à conversão de uma nova vida e fazer o contrário seria como separar-nos da lei geral do jejum, que nos ensina a abster-nos, não só da luxúria da comida, mas também da alegria dos prazeres mundanos. Esta graça que pertence ao alimento espiritual não pode ser concedida aos homens ainda entregues aos seus antigos vícios. Ele também diz que são semelhantes a odres velhos, de onde ele continua, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Os apóstolos também são comparados aos odres antigos, porque quando recebem o vinho novo dos preceitos espirituais, preferem quebrá-lo do que contê-lo. Disto ele continua, porque senão o vinho novo estoura os odres e o vinho se derrama, etc. Já eram odres novos quando foram renovados pela oração e pela esperança, depois da ascensão do Senhor, e quando receberam o Espírito Santo, pelo desejo que tinham de ser consolados. Daí ele continua, mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, para que ambos possam ser preservados. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!